Bom dia, queria começar me apresentando. Meu nome é Mariana, eu sou formadora de educadores, sou de São Paulo e eu passei essa semana inteira aqui na Mafagafos e eu queria contar um pouquinho para vocês do que eu vivi aqui, o quanto eu estou encantada por esse espaço, né? Eu percebi que a Mafagafos é um lugar onde a criança pode ser criança, onde ela é respeitada, onde bebês e crianças têm muitas possibilidades de brincar e de interagir. A gente pensa, né? Para que existe uma escola de educação infantil? Para que eu vou colocar meu filho numa escola? A escola é o lugar do coletivo, é o lugar onde os bebês e as crianças têm a possibilidade de entrar em contato entre si, de interagirem. Um lugar onde eles podem brincar. Porque a gente para pensar assim, mas como será que os bebês e as crianças aprendem? Eles não aprendem tendo uma aula, eles aprendem através da brincadeira. A brincadeira é a forma que a criança aprende tudo que ela precisa. Então, a gente pensa numa escola de educação infantil para poder proporcionar para os bebês e para as crianças interações e brincadeiras. Interações entre as próprias crianças, entre os bebês, interações com os adultos, interação com o espaço, interação com os objetos. E quando a gente fala de interação com o espaço, a gente olha para esse lugar aqui da Mafagafos e pensa que lugar mais privilegiado que é esse, né? Um lugar riquíssimo de natureza, né? Cada cantinho aqui tem uma particularidade, tem árvores, tem horta, tem bichos aqui, tem coelho, tem galinha. Fora os passarinhos que aparecem, a gente fica aqui e começa a escutar esse som. O quanto isso é importante para as crianças, entrarem em contato com a natureza, saber que uma folha é diferente de outra, que existem pedras. Ai, mas tem pedra, será que o meu filho não vai colocar pedra na boca? Pode até ser que em algum momento ele queira colocar na boca, mas ele vai entender que tem coisa muito mais divertida para fazer com essas pedras do que só colocar na boca. E ele vai aprender isso brincando, né? Que é a forma que as crianças têm de aprender. E uma das coisas que eu mais me encantei aqui esses dias na Mafagafos foi entender que aqui as crianças ficam do lado de fora, que as crianças elas ficam no ambiente externo, que elas estão o tempo inteiro em contato com essa natureza, que as salas que existem, elas são salas de referência, uma sala onde eu posso fazer alguma coisa com mais aconchego, onde eu posso trocar uma fralda, mas o lugar delas passarem o dia delas é nesse lugar maravilhoso, cheio de natureza. Queria também contar sobre a concepção que a gente tem de criança, né? A gente entender que os bebês, desde que eles nascem, eles são muito competentes. Em geral, quando tem um bebezinho e um adulto se aproxima desse bebê, ele logo pensa, mas ele já fala? Ele já anda? Ele já sabe ler? Ele já entrou na faculdade? Né? Tem uma expectativa muito grande em cima de um bebê e de uma criança. E a gente entende que não, que esse bebê ele sabe fazer muitas coisas antes de saber andar, antes de saber falar. A forma como ele segura um objeto, a forma que ele vai aprendendo a se deslocar. Tem uma médica húngara chamada Emi Pikler. Ela foi diretora de um abrigo em Budapeste durante muitos anos. E ela nos ensina a olhar para a competência desses bebês. Ela durante muitos anos trabalhou como médica de família e ela justamente ajudava esses pais a observarem as pequenas ações que os bebês vão fazendo, as suas conquistas. E ela percebe o quanto é importante as crianças terem a liberdade de aprenderem os movimentos, aprender a usar o seu corpo por elas mesmas. Né? Não é um adulto que vai ensinar um bebê a andar. Esse bebê, quando ele estiver maduro o suficiente, ele vai poder ficar numa posição verticalizada, ele vai entender que ele dá um passo depois do outro,
porque ele vai testando seus pontos de equilíbrio, ele vai entendendo como o seu corpo funciona. Que esse também é um dos nossos objetivos aqui na escola, que a gente quer que as crianças tenham a oportunidade de se conhecerem, entender como o seu corpo funciona, quais são as potencialidades desse corpo, de poder conhecer o outro. Né? Quando eles são muito pequenininhos, eles não sabem ainda que o outro é uma pessoa, que o outro sente, que o outro tem dor. Né? Para eles, o outro ainda é um objeto e ele quer entender como o outro funciona. Se eu empurro, o que acontece? Ele cai, ele chora e ele nem sabe que aquilo é um choro. Ele vê a reação, ele escuta um som, ele vê uma expressão e ele fica testando, querendo conhecer como as coisas funcionam. Então, o bebê, ele desde pequenininho, ele quer entender o que é cada coisa, né? Do que o mundo é composto e o que ele consegue fazer com essas coisas. O que vai acontecendo quando ele interage. Então, de novo, a gente volta nos nossos eixos da educação, que são as interações e as brincadeiras. Então, a gente pensa a escola como esse local onde eu vou propiciar riquezas de interações e de brincadeiras. Outro assunto que é bem importante a gente destacar, que a gente vê muito aqui na Mafagafos, é a importância de valorizar o processo, de poder valorizar as experiências dos bebês e das crianças. Aqui a gente não tem a preocupação que tenha um produto acabado, porque para a criança não é isso que importa. Ela não brinca com uma finalidade, ela não brinca para produzir alguma coisa. Pode até ser que no meio dessa brincadeira saia um produto, mas ele vai ser uma consequência e não um objetivo. A criança brinca para conhecer, para entender como funciona, para aprender, né? Ela brinca inteira naquilo e aquilo é muito rico que precisa ser valorizado, né? É importante que nós, como adultos, a gente não interrompa esses processos das crianças. É o que a gente fala das experiências, né? Que elas vivam experiências ricas de aprendizagem. E a gente percebe quantas coisas as crianças aprendem quando elas são respeitadas. Então, cada vez mais a gente entende que ela não precisa sair da escola com uma folhinha de papel, que é o desenho que ela fez. Que de repente o desenho que ela gostou, mas é aquele desenho que ela fez na areia. Um desenho que depois bateu o vento e desmanchou. E que para ela tá tudo bem, porque o importante foi ter desenhado, foi ter se expressado através dessa linguagem que é o desenho. E não pensado que ela precisa fazer um desenho para atender a expectativa de um adulto. Então a gente vai construindo esses sentidos da aprendizagem aos poucos, né? E é isso que a gente faz aqui dentro da escola. Outra questão que eu acho que é bem importante a gente pensar é na relação escola-família. O quanto não é uma divisão que a escola faz de um jeito e a casa faz de outro. Claro, são instituições separadas, né? Existe a cultura da escola, a cultura da casa. Mas a gente precisa estar junto, para a gente olhar junto para o desenvolvimento dos pequenos. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente poder olhar para de fato o que aquele bebê, o que aquela criança faz, como ela faz, né? Quais são as particularidades dela? Tem uma coisa que é fundamental, a criança só vai aprender, ela só vai brincar se ela estiver se sentindo bem. Então, nosso grande objetivo é buscar esse bem-estar. A gente não quer que a criança fique chorando, a gente não quer que a criança fique incomodada. Então, para isso, a gente olha para cada criança e tenta entender o que está acontecendo com ela. E isso a gente só vai conseguir nessa parceria, na hora que escola e família se conversam, né, pensando no bem-estar desse bebê e das crianças. E a gente vê aqui na Mafagafos que isso é um princípio muito forte quando existe uma flexibilidade de horários, que não existe um horário único de entrada das crianças, mas que cada família pode respeitar o seu ritmo, a sua organização familiar, e cada criança entra no horário que é mais conveniente. Então, são dois diferenciais muito importantes, né? Poder passar a maior parte do dia ao ar livre, né? Se apropriando dessa riqueza da natureza, essa diferença de cores, de texturas, e poder ter seu tempo respeitado, tempo de sono, tempo de alimentação, ritmo,
né? Eu não preciso que todo mundo faça uma brincadeira de correr ao mesmo tempo. Pode correr quem está com vontade de correr, quem aquele corpo está muito agitado e que correr vai ser gostoso para acalmar esse corpo. O outro pode estar lendo uma história e o outro pode estar brincando com algum objeto, fazendo brincadeira de comidinha. E aqui nesse espaço a gente consegue incorporar todas essas possibilidades, né? É um espaço maravilhoso, enorme, né? Que tem tanto lugares internos, né? Muito bem organizados, e essa imensidão que eu falei da natureza. É isso, queria contar um pouquinho para vocês que nesse início, né, do ano escolar, o quanto esse é um lugar muito encantador.